Vamos continuar com nossos estudos de economia. Quem lembra o que estudamos na aula passada? Microeconomia. O que é microeconomia? Ela estuda o comportamento econômico de cada grupo ou setor individualmente, ou seja, vai estudar uma cidade, um estado, uma família, um setor econômico, enquanto a macroeconomia estuda grandes áreas geográficas, ou seja, países, continentes e outras coisas, tá bom? E hoje, o que nós vamos estudar hoje? Lei da demanda. Quem já ouviu falar aí? Lei da demanda é um dos princípios mais importantes da economia, onde a gente entende as dinâmicas de mercado e as tomadas de decisão dos consumidores. Mas antes de qualquer coisa, eu quero desmistificar para vocês a palavra demanda. A palavra demanda, segundo o dicionário, é a ação de procurar alguma coisa. Ou seja, demanda é igual procura. Então nós podemos ouvir falar em lei da demanda ou lei da procura, curva da demanda ou curva da procura, tá bom? O que a lei da demanda afirma? Que a quantidade demandada ou a quantidade procurada, ela diminui à medida que o preço aumenta. E aumenta à medida que o preço diminui. Ou seja, se o preço de alguma coisa cai, eu consumo mais. E se o preço de alguma coisa sobe, eu consumo menos. Vamos para essa charge? Para tentar entender de uma maneira mais legal? Combustíveis. Petrobras informa que pode não suprir a demanda de novembro, a procura pelo combustível. Vamos ver pelo lado positivo. Como não haverá gasolina para comprar, não poderemos reclamar do preço. Não atenda a demanda, baixa a demanda, preço mais alto. Então, olha lá, a interpretação. Quando o preço de um produto sobe, os consumidores tendem a comprar menos. Então, a gasolina subiu, eu vou gastar menos gasolina, vou economizar, vou de ônibus, vou a pé. Agora, vamos pensar um exemplo aqui, nosso, do dia a dia. Nós vamos no mercado comprar um chocolate. E o chocolate custava R$5. Eu comprava 2 barras. Agora eu fui no mercado e o chocolate subiu para 10. O que eu vou fazer? Provavelmente eu vou consumir uma ou nenhuma. Por quê? Preço subiu, consumo diminuiu. Outra charge. Mega liquidação. Compre uma camiseta e leve o lote todo, leva tudo. O que isso tem a ver com a lei da demanda? Quando o preço do produto diminui, fica mais barato, os consumidores tendem a comprar mais. Tá em promoção? Tá aqui. Vamos pro chocolate? Olha lá. Eu ia no mercado, comprava 2 barras de chocolate a R$5. Mas eu fui lá e ela estava custando R$2,50. O que eu vou fazer? Vou comprar 4, bem provável. Ou 5, ou 6, porque ficou muito barato. E eu vou aproveitar a oportunidade que o preço caiu e a demanda subiu. Agora vamos entender tudo isso que a gente falou no plano cartesiano, num gráfico de eixo X e Y, onde o eixo X é a quantidade e o eixo Y é o preço. Essa curva vermelha é a curva da demanda. Inicialmente, a gente tem um preço de equilíbrio, com um preço zero e uma quantidade zero, certo? Só que, se o meu preço sobe, o preço do meu chocolate sobe, o que acontece? Quem lembra? Eu começo a consumir menos, eu vou comprar menos barras de chocolate, porque está mais caro. E é criado um novo ponto de equilíbrio em E1. Então, o meu ponto de equilíbrio na curva de demanda, ela sobe, certo? Agora, olha lá. Vamos usar um outro exemplo aqui? Quem que nunca comeu uma paçoca? Paçoquinha. Olha lá. Se o preço da paçoquinha subir, olha lá, é natural que a quantidade consumida ela diminua, porque o preço da paçoquinha ficou mais cara. Ou seja, o consumidor tende a comprar menos paçocas porque elas ficaram mais caras. Agora olha lá, se a gente tem o efeito inverso,
o ponto de equilíbrio inicial é o E1, com o preço 1, mais caro, e a quantidade 1, menos procura. A diminuição nos preços, olha lá, de P1 para P0, faz a quantidade consumida diminuir, aumentar de Q1 para Q0, porque ficou mais barato. Meu chocolate ficou mais barato, eu compro mais. Ou seja, o consumidor tende a comprar mais daquele produto porque ele ficou mais barato. Agora olha lá, criando um novo ponto de equilíbrio. E a nossa paçoquinha? A mesma coisa. O preço da paçoquinha diminuiu, o que eu vou fazer? Vou comprar mais paçoca. Uá, vou perder essa? Não. Por quê? Porque ficou mais barato e eu aproveito. Se nossos pais vão no mercado, vão comprar lá o amaciante, eles encontram o amaciante em promoção. O que a gente faz? O que nossos pais fazem? Em vez de comprar um amaciante, vão comprar 2, 3 para aproveitar a promoção. Preço caiu, consumo aumentou. Preço aumentou, consumo caiu. Agora, na lei da demanda, os produtos, os bens, possuem algumas características muito interessantes que a gente precisa entender para aprender essa dinâmica de mercado, tá bom? Existem 4 tipos de bens quando a gente analisa o mercado. Então, olha lá. Temos os bens normais. Quais são os bens normais? Quando o aumento da renda... O que é o aumento da renda? Eu sou um trabalhador e eu ganho um salário mínimo. Aumento da minha renda. Meu chefe me deu um aumento e falou, Arcelo, você vai ganhar 2 salários mínimos. Dobrou teu rendimento. A renda, tá? Quando o aumento da renda leva a um aumento da demanda pelo produto ou serviço. Então vamos lá. Se eu ganho um salário mínimo, no meu guarda-roupa eu tenho 5 camisetas. Eu ganho um salário mínimo. Se meu patrão vai lá e dá um aumento para mim. Então, Marcelo, 2 salários mínimos. O que eu posso fazer, sendo que minha renda aumentou? Aumentar meu nível de consumo. Então eu começo a ter 8 camisetas. Eu tinha um sapato, eu começo a ter 2 sapatos. Ou ainda, eu tinha um telefone da China, ganhei um aumento, estou bem sucedido, minha renda está aumentando, eu vou lá e compro um iPhone. Certeza, né? Então, bens normais. Bens inferiores. O que são os bens inferiores? Quando o aumento da renda leva à diminuição da demanda. É o inverso. Então, exemplo, transporte público. Eu ganho um salário mínimo e eu vou trabalhar, vou para a escola de busão, de ônibus. Meu patrão me deu um aumento de 1 para 5 salário mínimo, porque eu estou produtivo, estou proativo, estou gerando riqueza. O que eu vou fazer? Eu vou continuar andando de ônibus? É bem provável que não. Ou vou comprar uma bicicleta, ou vou comprar uma moto, ou vou comprar um carro. Então esses são os bens inferiores. Quando a nossa renda aumenta, nós deixamos de consumir. Tá? Carne. Nós vamos lá, compramos carne moída de terceira, toda sujinha. Ganhamos um aumento, estamos ganhando bem, o que a gente vai fazer? Começar a comer carne de segunda, depois carne de primeira, depois picanha contra filé e tudo mais. Então, o aumento da renda diminui a demanda por aquele produto. Bens substitutos. Quando eu consigo substituir um pelo outro. Mas quando? Quando minha renda diminui. Então, olha lá. Eu consumia carne vermelha, picanha. É uma picanha aqui, ó. Minha renda diminuiu. Perdi um emprego, tive que trocar de trabalho. O que eu vou fazer? Substituir por uma proteína também. Só que agora o ovo. Então, ele faz a mesma função, só que de uma maneira mais barata. E um outro exemplo aqui é trocar o café. O café é um bem que oscila muito, é sazonal o preço. Ficou muito caro o café? Qual que é o substituto natural do café? O chá. Aqui. Então é natural.
E os bens complementares? O que são os bens complementares? Quando a mudança do preço de um bem causa a mudança de demanda do outro. Os bens devem ser combinados, tá bom? Então, olha lá. O preço do combustível aumentou. O que vai acontecer com a venda de carros? Provavelmente diminuir. Dos carros a combustão. Pode ser que aumente a venda dos carros elétricos, mas é uma compra casada. Para ter o carro, eu preciso consumir a gasolina. Café, ele possui bens complementares. Quais são? Café. A maioria das pessoas gostam de café com leite. E ainda adiciona-se açúcar. Então, quando eu compro café, eu tenho mais provavelmente 2 bens complementares. O leite e o açúcar, tá bom? Então, de novo, bens complementares. Eu compro um e para consumi-lo, utilizá-lo, eu preciso de outros complementares. Alguma dúvida, pessoal? Bem, agora um exercício para fazer no caderno. Todo mundo faça. Quero que vocês façam no plano cartesiano esse exercício, tá? Do nosso chocolate. Custava 5, aumentou para 10, a quantidade de 100 mil diminuiu para 60 mil. Eu quero que vocês representem graficamente e discorram sobre o que está acontecendo, a interpretação da curva. Enfim, lei da demanda, resumindo, é uma das bases do sistema de preço de mercado que permite entender o comportamento do consumidor e sua tomada de decisão. E para as próximas aulas, nós vamos abordar a lei da oferta e a relação entre a curva da oferta e da demanda.